Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Trago um livro aqui que mudou muita coisinha aqui dentro de mim, por isso que eu queria muito compartilhar com vocês. Aquele livro que eu queria que todos os meus amigos lessem, esse livro da Viola Davis, chamado Em Busca de Mim. Bom, a Viola Davis, muito provavelmente você a conhece, mas caso não, ela é uma atriz americana e está viva ainda, né, nos tempos de agora 2022, espero que ainda viva por muitos anos. E ela é uma atriz que eu sempre admirei bastante, ela é uma mulher fenomenal e agora, depois de ler esse livro, só aumentou ainda mais a minha admiração. Tudo que eu puder fazer pra defender essa mulher, eu vou fazer, porque ela realmente tem uma história de vida muito forte, de muita resiliência. Caramba, que vida que tem essa mulher, sabe? Tô assim, chocada. E muito provavelmente é um livro que eu sempre vou recorrer quando eu quiser me inspirar, quando eu estiver pra baixo, desanimada, porque aqui tem muita coisa, assim, inspiradora mesmo, sabe? Algumas histórias de vida são tão inspiradoras que servem pra gente se apegar e ter como exemplo, sabe? Ter como um norte na nossa vida quando a gente fica um pouco perdido. Eu recomendo esse livro aqui para atores e para não atores também, para quem é fã da Viola, para quem não conhece e quer conhecer um pouco mais. E eu quero compartilhar um pouquinho das minhas impressões de leitura, lendo alguns trechos para vocês. Eu acho que eu não vou me estender muito, mas eu gostaria de ler alguns trechos que para mim foram trechos bastante marcantes. Esse livro aqui, ela vai começar falando ali da infância dela, gente, e é muito impactante quando a gente começa a ler essa infância da Viola Davis, porque eu poderia falar aqui pra você, olha, ela teve uma infância pobre, teve uma vida difícil, e aí hoje em dia ela é famosérrima, né, uma grande atriz dos Estados Unidos, mas assim, não é uma história qualquer. Aliás, na verdade, eu acho que é uma história muito comum, mas que a gente acaba esquecendo que essas histórias existem, porque a gente fica muito na parte da glamorização do que é o ofício do ator e principalmente desses astros de Hollywood. Então a Viola teve uma infância muito, muito paupérrima, miserável mesmo, de não ter o que comer, de não ter como tomar banho, de não ter amparo emocional na casa dela, porque a mãe dela vivia muita violência doméstica, porque ela tinha um pai alcoólico que agredia a mãe, tinha amantes, um ambiente familiar realmente terrível. Eram muitos irmãos, muita pobreza, sem condições pro mínimo necessário, sabe, de dignidade humana mesmo. Éramos pobres de maré de si. Com frequência não tínhamos água quente nem gás. Precisávamos usar um fogão elétrico de mesa, o que aumentava a conta de energia. O encanamento era de má qualidade, então as privadas não davam descarga. Na verdade, não me lembro de ter privadas funcionando no nosso apartamento. Fiquei muito habilidosa em encher um balde e despejá-lo na privada para dar descarga. E como nosso gás era cortado constantemente pela falta de pagamento, não tomávamos banho ou só nos limpávamos com água fria. E mesmo nos limpar era difícil, porque por vezes não tínhamos toalha, shampoo, sabonete. Eu com certeza não sabia a diferença entre uma toalha de rosto e uma toalha de banho. Uma casa sempre infestada de ratos. Ela muitas vezes fazia xixi na cama e porque ela não queria levantar para não se deparar com aquele bando de ratos. Tudo que eu contar para vocês, talvez vocês não consigam ter a dimensão do que foi a infância dessa mulher e do quanto foi sofrida. Eu, assim, engoli muitas vezes o choro aqui lendo, porque é muito pesado. A gente pode cair naquela coisa, né, de, nossa, ela é uma vencedora, né, ela batalhou tanto que conseguiu ser uma mulher realizada nos tempos de agora e tal. E se você se esforçar, você consegue. Essa história da Viola é uma história de exceção. Não é a regra você nascer em situações absolutamente sem dignidade e você conseguir, entre aspas, vencer na vida, né? E ela faz muita questão aqui de falar sobre isso diversas vezes. Ela inclusive fala que ela deu sorte, porque é isso que a gente precisa muitas vezes na vida, sabe? Não é só o talento, é a sorte, é uma oportunidade, assim, que a gente nem sabe de onde vem, é uma coisa até meio misteriosa. E aí, quando ela tá no início da adolescência, ela descobre a questão da atuação, do teatro, que ela poderia se tornar atriz, e ela começa a ir atrás
desse desejo dela de ser atriz, embora ela soubesse que seria uma vida muito difícil. E tem um trecho aqui que ela conta do professor dela de teatro numa escola que ela fazia, que ele queria saber se realmente os alunos queriam trabalhar como atores e tal, porque a vida era muito difícil. Ele perguntou à classe de 14 pessoas quantos de nós queriam ser atores ou atrizes. Todos levantaram a mão. Vocês sabem que vão ter que trabalhar pra caralho todo santo dia, avisou ele. 1/4 das mãos abaixaram, mas eu pensei, uau, isso é incrível. Todo dia, ele repetiu. Mais mãos abaixaram. Você pode ir a audições todo dia por 6 semanas e nunca conseguir um trabalho. Sabem disso, não é? Mais mãos abaixaram. Minha mão continuou erguida como se quisesse tocar o céu. E vocês serão rejeitados várias vezes, prosseguiu Ron. Agora, eu era a única com a mão levantada. Ele continuou. Você vai tomar ovada na cara, vai falhar, sua família não vai entender o que você faz, nem a maioria das pessoas. Mantive a mão erguida olhando para ele. Quando você nunca teve o suficiente para comer, quando sua eletricidade e aquecimento foram cortados, não tem medo quando alguém diz que a vida será difícil. O fator medo estava minimizado para mim. Eu já conheci o medo. Meus sonhos eram maiores que o meu medo. Isso aqui foi exatamente, mais ou menos assim, que eu escutei do meu pai quando eu falei pra ele que eu queria ser atriz. Não exatamente com essas palavras, mas ele perguntou se tem certeza que você vai querer trabalhar enquanto todo mundo se diverte. Eu contei até um pouquinho dessa história no podcast que eu gravei. Eu nem lembro em que episódio que foi, mas eu falei um pouquinho sobre isso, porque a vida do ator é uma vida de muito sacrifício mesmo. Todas as escolhas de profissões têm as suas dificuldades, mas eu acredito que a dos atores é um caminho muito perverso que a gente tem que percorrer para conseguir um mínimo de dignidade humana, né? Me identifiquei muito com esse trecho quando ela fala isso, que as pessoas foram abaixando as mãozinhas, porque eu acho que são poucos que sobrevivem à nossa profissão ao longo dos anos, né? Tem um trecho que ela fala aqui que poucas pessoas que estudaram com ela na universidade até hoje trabalham como atores, muitos desistiram no meio do caminho. Comigo também aconteceu isso, sabe? Muitos que se formaram comigo já desistiram do teatro há muito tempo, porque é uma profissão meio que de sacerdócio, de muito sacrifício, de pouco reconhecimento. E aí a Viola Davis, ela foi estudar numa universidade que ela conseguiu passar para essa universidade, né? Ela fez uma série de testes quando chegou na idade, que é a Universidade de Juilliard, né, nos Estados Unidos, e ela acabou se formando lá em 1988. E ela sempre foi uma aluna com muito destaque na universidade, uma boa atriz, sempre reconhecida como uma grande atriz, mas sempre em todos os depoimentos dela, ela vai falar da dificuldade dela ser uma atriz negra retinta, né? Porque ela não era considerada uma mulher bonita, ela não era padrão. Ficava muito evidente em todos os processos que ela ia participando ao longo da vida dela. Na universidade que ela cursava, por exemplo, haviam poucos alunos negros, pouquíssimos. E esses poucos alunos negros que tinham faziam uma espécie de festa, né? De comemoração uma vez por ano para falar sobre a cultura negra, né, sobre as manifestações artísticas africanas, para eles se sentirem um pouco mais próximos das suas raízes e se sentirem reconhecidos dentro daquele núcleo, sabe? Encontrar seus pares. E isso era meio que proibido na universidade, inclusive, porque nas universidades, né, americanas e até aqui no Brasil também, a nossa escola é muito europeia ainda, né? Então, ela sentia muita dificuldade em relação a isso, porque ela não conseguia personagens daquelas peças clássicas europeias que ela pudesse fazer, né? Os melhores personagens não iam caber para ela, né? Os personagens protagonistas, os mais interessantes, enfim. Era difícil ouvir e assistir aos atores convidados brancos, à palestra de dramaturgos brancos, aos projetos de brancos, aos personagens brancos, uma abordagem europeia do trabalho, do discurso, da voz, do movimento. Todos estavam voltados para nos moldar e esculpir em perfeitos atores brancos. Estava implícito que eles eram o padrão, que eles eram os melhores. Sou uma atriz preta e retinta de voz grave. Não importava o quanto eu me esforçasse, quando saísse para o mundo, seria vista como uma mulher preta retinta de voz grave. Meu Deus, quando saísse de lá para o mundo, eu seria chamada para trabalhos baseados em mim. Tive que aceitar isso. E admito,
existem algumas peças clássicas e contemporâneas nas quais nunca quis atuar mesmo. E ela foi passando, gente, a vida inteira dela com muito perrengue. Depois que ela se formou na universidade, ela fez muito teatro, é uma atriz de teatro, essencialmente. Ela também teve que trabalhar com muitos outros empregos, assim, telemarketing, sabe? Distribuir panfleto. Ela teve uma vida bem cagada mesmo. Mas quando ela começou a conseguir mais trabalhos, né? E começou a viver um pouquinho melhor, que demorou muitos anos isso, gente, não foi uma coisa assim rápida depois que ela se formou. Ela começou a ajudar a família na medida do possível. A gente fala muito de representatividade. Recentemente teve esse caso da Pequena Sereia Negra, não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo das crianças reagindo à Pequena Sereia Negra, né? O quanto que isso mexeu com o emocional daquelas crianças, porque elas se reconheceram na tela. Como é importante, né? Muita gente fala assim, isso não é importante, isso é mimimi, racismo não existe, não tem a ver com racismo. Lendo esse livro da Viola, a gente vai constatando inúmeras violências que ela vai sofrendo pelo fato dela ser uma mulher negra. E o quanto que isso foi boicotando a carreira dela, porque ela não era uma beleza padrão. E o quanto que isso só vai se modificar, gente, quando ela tem por volta dos seus 46 ou 47 anos, que é quando ela é convidada para fazer aquela série How to Get Away with Murder, né? É esse o nome? Acho que é esse. Como capturar um assassino, né? Não sei. Ela só vai ter um reconhecimento, ter um personagem grande, potente, vibrante, mesmo quando ela é chamada para fazer essa série. Com 46 anos. Demora uma vida inteira para ela ser reconhecida e considerada para um personagem grande, com estofo, sabe? Com muitas camadas. Porque geralmente as personagens que ela fazia sempre era o coadjuvante da coadjuvante. Enfim, gente, ela vai contando todas essas histórias da vida dela. E é fantástico, bárbaro, as coisas que ela vai tendo de insights em torno da vida dela. E o quanto que ela vai se curando dessa história de vida dela, de tudo que ela viveu, principalmente na infância, né? Porque na infância ela apanhava dos coleguinhas do colégio, porque ela sofria bullying por ser preta. Demora muito pra entender por que ela teve que passar por tudo isso, sabe? Era uma espécie de vazio que ela sentia e que ela vai se curando ao longo da vida dela através da arte, através do teatro, através dos personagens que ela foi conseguindo na televisão, depois no cinema. E ela vai fazendo uma autópsia mesmo da própria vida, sabe? Por que ela teve que passar por todas essas coisas? E ela fala inúmeras vezes: eu passei por tudo isso e consegui chegar onde eu cheguei por pura sorte. Como usei minhas garras para sair? Não há saída. Cada memória dolorosa, cada mentor, cada amigo e inimigo serviu como cinzel, como um salto que lapidou a mim. A escultura imperfeita, mas abençoada, que é Viola, ainda está se desenvolvendo e sendo lapidada. Meu eligir. Não tenho mais vergonha de mim mesma. Sou dona de tudo que me aconteceu. As partes que eram fonte de vergonha são, na verdade, meu combustível como guerreira. Vejo pessoas, a maneira como andam, falam, riem, sofrem e o silêncio delas, de uma forma hiperfocada, graças ao meu passado. Sou artista, porque não há como separar quem sou de todo ser humano que já passou pelo mundo, incluindo minha mãe. Tenho muita compaixão por outras pessoas, mas sobretudo por mim mesma. Não seria assim se não tivesse feito as pazes com aquela garotinha de 8 anos e me encontrado. E agora ela tá lançando o filme dela, Mulher Rei, que eu ainda não assisti, quero muito ver. Um filme só com mulheres protagonistas negras no elenco. Ela chegar nesse lugar que ela chegou hoje é uma coisa muito revolucionária. É uma história maravilhosa. Ela vai contar aqui do marido dela, que tá junto com ela até hoje. Ela vai contar aqui da filha que ela adotou, das viagens que ela fez, as experiências dela no cinema, o encontro dela com a Meryl Streep. Tem uma conversa que ela tem com Will Smith, que é logo no começo do livro, que ele vai perguntar pra ela qual a memória física que te define. É uma conversa maravilhosa que ela tem com Will Smith. Vai fazer com que ela reflita sobre essa pergunta durante tempos e mais tempos. Ela vai levar isso pra terapia. Tem a relação dela com Denzel Washington.
É um livro que não tem muitas coisas aqui de imagens, tem pouquíssimas fotos aqui, mas dá pra ter uma ideia de como a Viola era pequenininha. Gente, vale muito a pena ler esse livro, sério. Pra você ter ali na mesinha de cabeceira, pra inspirar. Falei muito, tô até sendo repetitiva, mas é porque realmente ficou aqui no meu peito. Igual quando eu li o livro da Amanda Palmer, A Arte de Pedir. E esses livros vêm em momentos muito especiais pra mim, assim, né? Na época da Amanda Palmer, eu tava montando a minha peça da Clarice, e eu tô num momento, assim, bastante caótico de criação da minha nova peça, que veio de encontro com várias questões que a Viola, assim, me abriu caminhos e portais, sabe? Enfim, gente, é isso. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau!